iniciamos neste momento mais um ciclo de seminários do movimento com o tema Por um Brasil Ético, reflexões nos campos jurídico, político e econômico. O movimento 2022, o Brasil que Queremos, criado em 2015, é fruto de uma parceria entre a ONG União Planetária e a Universidade de Brasília. O movimento objetiva a análise e proposição das medidas necessárias para alcançar o Brasil que queremos, unindo o conhecimento acadêmico com os desejos, os anseios e as perspectivas da sociedade civil em busca de soluções para os diversos problemas da nossa pátria. Desde sua criação, o movimento promoveu diversas atividades, a exemplo de grandes reuniões de estudos com ilustres presenças, juristas, acadêmicos e expoentes nas mais diversas áreas. E este ciclo de debates, a exemplo deste que começa nas principais universidades do Distrito Federal. Tem sido ainda produzidos programas televisivos com foco nos temas debatidos nos 11 grupos de estudos, a fim de analisar as medidas necessárias para alcançar o Brasil que a sociedade quer. Até o ano de 2022, quando o Brasil estará comemorando seu bicentenário da independência. Convidamos para compor a mesa, coordenando os trabalhos desta tarde, o professor Mauro Noleto, mestre em Direito e Estado pela Universidade de Brasília e presidente da Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de Brasília. Convidamos também a professora Maria Lúcia Fatorelli, auditora aposentada da Receita Federal, coordenadora nacional da Organização da Auditoria Cidadã da Dívida e coordenadora do Grupo de Estudos de Economia do Movimento 2022, o Brasil que Queremos. Convidamos também o doutor Antônio Rodrigo Machado, coordenador do Grupo de Estudos de Política do Movimento 2022 e presidente da Comissão de Legislação Anticorrupção da OAB. Convidamos, por fim, chamamos também o doutor José Geraldo de Souza Júnior, doutor em Direito pela Universidade de Brasília, ex-reitor da UNB e coordenador do Grupo de Estudos de Ética do Movimento 2022, o Brasil que Queremos. Passo a palavra ao professor Mauro Noleto para coordenar os trabalhos. Dessa vez, vamos discutir o tema da ética. Este é um seminário organizado pelo Grupo de Ética do Movimento 2022. E entendemos que esse tema, todos concordamos que esse tema, que anima os estudos do grupo, também deve perpassar de modo transversal todos os debates nos demais grupos que compõem o Movimento 2022. Portanto, hoje, vamos discutir o assunto, vamos refletir sobre o tema, a questão da ética, no âmbito político, jurídico e econômico, conforme já anunciado. O tema da ética é uma questão essencial para atingirmos os objetivos elevados do movimento, e como um campo do saber e da prática da ação humana, a ética reflete sobre nossos valores, sobre quais são os valores que nós empregamos para tomar decisões, para fazer escolhas. E hoje nós estamos diante, talvez, de uma grande disputa hermenêutica, de interpretação sobre que valores são esses. Quais os valores que organizam a nossa ação no mundo e a nossa ação em campos tão importantes para a estrutura institucional e civilizatória mesmo do país. Vivemos um período de muita polarização, de muitas tensões, e daí cresce a importância desse debate sobre a ética nesses ramos tão destacados da organização da sociedade, especificamente do país, da sociedade brasileira. Então, o Brasil que queremos é um Brasil ético, é um Brasil que tenha clareza sobre que valores devem ser aqueles
a presidir a organização da nossa sociedade e, portanto, a indicar as escolhas corretas que cada um de nós deve fazer na sua própria vida social, no seu convívio, mas também nas suas atividades humanas, familiares, de trabalho, políticas, etc. Então, agradecendo mais uma vez a todos pela presença e ao movimento pelo convite de poder estar aqui hoje mediando esse debate, eu passo a palavra à professora Maria Lúcia Fattorelli para a sua exposição, que deve ter 20 minutos. Por favor. Muito grata, Dr. Mauro Noleto. Eu vou usar uma apresentação que eu preparei para vocês. Qual é a ética que está existindo no modelo econômico? Não só no Brasil, mas em todo o mundo. O que é que nós estamos vendo na economia? A ciência econômica existe para fazer justamente a melhor alocação dos recursos no atendimento das necessidades de todas as pessoas, de todos os países. Não é? Não tem sentido uma economia que não faz esse ajuste. E o que seria, então, um modelo econômico ético? Um modelo que conseguisse garantir vida digna para todas as pessoas, distribuir corretamente os recursos, não é isso? O que está acontecendo no mundo? Um verdadeiro fracasso do modelo econômico. No mundo inteiro, nós estamos assistindo uma concentração brutal da renda. 8 homens possuem a mesma riqueza que a metade mais pobre da humanidade. Isso é um dado mundial, não só brasileiro. E o Brasil consegue ser, nesse aspecto, o país mais injusto do planeta. É onde a renda é mais concentrada. Aqui, apenas 6 pessoas, no último estudo da Oxfam, apenas 6 indivíduos concentram mais da metade da renda e da riqueza do nosso país. Não é? Aí, está aí, 6 brasileiros. Então, nós temos um país com a renda super concentrada, extremamente injusto, apesar de sermos um dos mais ricos do mundo. Não é? O Brasil tem a maior riqueza mineral, tem a maior área agricultável, a maior reserva de água potável, tem todas as matrizes energéticas e tem a maior concentração de renda do mundo. Isso não é um acaso, isso tem a ver com o modelo econômico aplicado no país, em seus principais tripés. Quais são? A política monetária aplicada pelo Banco Central, o modelo tributário, que ele é às avessas, ele é um modelo regressivo, ele tributa mais a classe trabalhadora e os pobres, e tem uma série de benesses, desonerações, isenções para o andar de cima, para os mais ricos, para a distribuição de lucros, remessa para o exterior, etc. De tal maneira que nós temos aí o resultado nesse modelo. Finalmente, estão chegando à mídia críticas sobre o modelo econômico, porque o tal do pensamento único, desde o final da década de 80, início da década de 90, com Margaret Thatcher, etc., o pensamento único, só existia um modelo econômico, quem ficava fora desse modelo econômico era desqualificado e sequer poderia se expressar. Né? Mas, até na grande mídia, já estão chegando reflexões que criticam o atual modelo econômico, e essa crítica tem partido da juventude, graças a Deus. Né? A nossa maior esperança são vocês, jovens. Porque a juventude tem denunciado o descolamento daquelas fórmulas imensas, que às vezes tomam várias páginas, o descolamento daquelas fórmulas complicadíssimas, daquelas teorias, daqueles modelos econômicos, teóricos, descolados da realidade prática. Não é? Então, eu estou deixando essa apresentação, tem um link para essa reflexão que a gente coloca. Foi distribuído para vocês um folheto com o gráfico do orçamento federal executado em 2017.
Todo ano, nós, da Auditoria Cidadã da Dívida, reunimos, simplificamos o orçamento, a peça orçamentária executada, quer dizer, paga, nesse formato aí dessa pizza. Vejam bem o que aconteceu em 2017. Para juros e amortizações da dívida, mas a maior parte são juros, né? Se a dívida estivesse sendo amortizada, ela estaria diminuindo, e a dívida está explodindo. A dívida interna já supera 5 trilhões de reais. Então, só para juros e amortizações, quase 40%. Olha para a educação, menos de 3%. Para a saúde, 4%. Qual é a ética dessa distribuição de recursos? Não é? E a dívida não representa apenas esse verdadeiro rombo no orçamento público, não. A dívida tem sido a justificativa para medidas, inclusive, de modificação da nossa Constituição, como a esdrúxula PEC do teto de gastos, que abrangeu apenas os gastos sociais. Estamos aí com as universidades públicas inviabilizadas em seu funcionamento, os hospitais inviabilizados, o SUS, Sistema Único de Saúde, ameaçado em seu funcionamento, não ter recursos para investimentos, por causa do teto para os gastos sociais. Mas ficaram fora desse teto os gastos financeiros, que são justamente os gastos que precisariam ser disciplinados. Ano passado, a inflação chegou a quase zero. A média de juros praticada pelo Banco Central superou 10%, ano passado. E o juro de mercado é um escândalo, porque um dos principais mecanismos de política monetária utilizados pelo Banco Central enxuga 1,140 trilhão de reais atualmente. Já foi mais, já foi 1,157 trilhão, com a desculpa de controlar a inflação. Retira esse dinheiro que sobra no caixa dos bancos e remunera diariamente. Então, a dívida, ela não é apenas, olha só, já é um absurdo esse rombo no orçamento, mas não é só isso. A dívida tem sido a justificativa para medidas econômicas, inclusive que modificam a Constituição Federal, tem sido a justificativa para essa política monetária que, segundo o famoso economista Thomas Piketty, é uma política suicida, e tem sido, mais ainda, a justificativa para as privatizações. Todos os recursos arrecadados com as privatizações, desde Collor, passando por Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer, porque todos privatizaram. Qual tem sido a justificativa das privatizações? Pagar dívida. E agora, o que está na lista? A Eletrobras, a maior empresa de energia elétrica do planeta. E se privatizarmos a Eletrobras, estaremos entregando os nossos rios. Tá? Casa da Moeda, jogando no lixo a nossa soberania. Porque, desde a Idade Média, todo país, toda nação é reconhecida por ter a capacidade de cunhar a sua própria moeda. Nós estamos entregando a Casa da Moeda para um setor privado. E, aliás, já foi aprovada uma Lei 13.416, absurda, os advogados presentes precisam atentar para isso, que autorizou a impressão do real no exterior. Então, a dívida tem sido o pano de fundo dos grandes problemas nacionais, né, que afetam, inclusive, a nossa soberania. Né? E essa escassez de recursos gerada pela dívida e gerada por essa política monetária insana, geram toda essa escassez de recursos, impedem os investimentos, impedem a geração de emprego. E com uma população excluída e desempregada, nós estamos produzindo a violência. A violência não surge por acaso, ela tem sido produzida por essa política econômica antiética. Acima de tudo, antiética. Não é? Então, o maior gasto, além de ser o gasto financeiro, é um gasto sigiloso. No Brasil, nós não sabemos quem são os detentores dos títulos da dívida interna e externa. É um dado sigiloso, embora a dívida seja pública, todos nós é que pagamos essa dívida,
E a nossa Constituição está lá o princípio da transparência, que deve ser observado em toda operação com recurso público. Nós não sabemos quem são. E há uma série de mecanismos que estão gerando a dívida pública. Mecanismos ilegais, como esse enxugamento de 1,140 trilhão. Não há lei que justifique isso. Não é à toa que está aí a proposta de projeto 9248 para gerar o depósito remunerado no Banco Central, para garantir a remuneração dessa sobra de caixa dos bancos. Tá? Então, a nossa conjuntura é uma conjuntura de corrupção generalizada em todas as áreas, em todos os poderes, e, no meio disso tudo, uma avalanche de reformas, todas elas para reduzir ainda mais os direitos sociais, os recursos destinados aos benefícios sociais, e para sobrar mais ainda para os juros. E a crise fiscal tem justificado um conjunto de medidas que favorecem cada vez mais o próprio capital. Não é? Só que, quando a gente começa a refletir, que crise é essa? O que gerou essa crise no Brasil? Um dos países mais ricos do planeta. O que gerou essa crise? Nós tivemos alguma peste, alguma praga, os trabalhadores não puderam trabalhar. O que aconteceu? Por que essa crise? O que gerou essa crise? Essa crise foi provocada justamente pela política monetária aplicada no Brasil. Se vocês fizerem as contas, qual é o custo dessa política monetária? Aquele mais de 1 trilhão, desde 2016, está nesse patamar de 1 trilhão. É até difícil para a gente imaginar quanto é 1 trilhão. É quase, gente, 20% do PIB. 1 trilhão 143 hoje. Quase 20% do PIB, dá 18 e pouquinho. Isso é muito dinheiro. O Banco Central aceita essa sobra de caixa. Olha, sobram recursos no caixa dos bancos. O Banco Central aceita esse recurso, entrega título da dívida pública para os bancos. À medida em que os bancos estão com o título da dívida, isso justifica remunerá-los diariamente. Qual é o custo disso? Quando os juros estavam lá em 14,25, isso dá quase 150 bilhões de reais por ano para remunerar a sobra de caixa dos bancos. 1,5 vezes o orçamento anual da educação. E qual é a justificativa? Remunerar a sobra de caixa dos bancos. O prejuízo do swap cambial, que é outra operação, vocês devem ter visto nos jornais. O Banco Central teve prejuízo de 120 bilhões com swap cambial, de 2014 a 2015. No ano só de 2015 foram 90 bilhões. O que é o swap cambial? É um contrato, uma aposta que o Banco Central faz com os bancos de garantir a variação do dólar. É um contrato em moeda nacional, não é operação cambial. É um contrato em moeda nacional. Se o dólar subir, ele paga a diferença. Se cair, o swap reverso paga a diferença. E criaram até o swap de arrependimento. O investidor pode mudar de posição. Então, esse prejuízo do swap cambial vira dívida pública. Se vocês buscarem nos livros a definição de dívida pública, um prejuízo com uma operação que é uma verdadeira aposta, poderia se encaixar no conceito de dívida pública? Não. E vocês observem esse prejuízo brutal com essas operações de swap cambial em 2014 para 2015, uma emissão excessiva de títulos, emitiram 480 bilhões de reais em títulos públicos, além do necessário para pagar a dívida. Nós apresentamos pedidos de esclarecimento, a Secretaria do Tesouro nos respondeu, assumiu que foram cerca de 300 bilhões a mais e disse que é para formar colchão de liquidez. Então, enquanto nós estávamos com a população, 15 milhões de desempregados,
nos dados do CAGED, que considera só quem está procurando emprego, quem já desistiu de procurar nem entra nessa estatística. Então, quando nós estávamos com 15 milhões de brasileiros e brasileiras desempregados e desesperados, o Banco Central entregando 140 bilhões de reais em prejuízo do swap cambial, emitiram 480 bilhões a mais de título, e depois que emite o título, o que é que tem que pagar, gente? O juro. E remunerando sobra de caixa dos bancos em 1 trilhão. Viu como produz a crise? Não há orçamento público que aguente. Soma tudo isso aqui, dá 500 bilhões. Juntando com juros, dá mais de 500, dá quase 600 bilhões em um ano. Não há orçamento público que aguente. Empurrar o Brasil para a crise. E depois da crise, aí vem a demanda da PEC do teto de gastos. Que gastos? Não os gastos que empurraram o Brasil para a crise, mas os gastos sociais, para continuar alimentando os gastos que jogaram o Brasil na crise. Está aqui uma lista de medidas justificadas pela crise. Já falei da PEC do teto, a Emenda Constitucional 95, a Emenda 93, que aumentou a DRU. O que é a DRU? Desvinculação das receitas da União. Uma mordida nos recursos vinculados, principalmente à Seguridade Social. Aumentou para 30%. E depois vem a demanda da reforma da Previdência, falando que tem déficit. Se tivesse déficit, que recurso haveria para desvincular? Não é mesmo? Então, uma lei complementar 159, que reproduz o arroxo, o ajuste fiscal no âmbito dos estados, e várias outras medidas de privatizações, reforma administrativa e um esquema financeiro fraudulento que nós estamos denunciando, está entrando aqui no Brasil, semelhante ao que abalou a economia europeia e quebrou a Grécia e outros países europeus. Nesse momento atual, agora em 2018, o Banco Central apresentou uma agenda de prioridades para o Congresso Nacional. Tá? E nessa agenda tem várias medidas, não vai dar tempo de eu detalhar todas essas medidas, mas essa apresentação está livre para todos vocês que quiserem. Eu só queria chamar a atenção que uma das medidas é para criar uma lei para salvar os bancos em crise. Sendo que os bancos aqui no Brasil têm lucros extorsivos. Já estão querendo aprovar uma lei para salvar bancos com dinheiro público, com dinheiro do Tesouro Nacional. E eu queria denunciar esse projeto 9248, que é o projeto que cria depósito remunerado no Banco Central. E isso aí é para legalizar o que hoje já se faz, de remunerar a sobra de caixa dos bancos, por meio das operações compromissadas, que são operações para, em tese, controlar a inflação. Só que, no volume em que elas chegaram, isso aí chegou num ponto de ilegalidade absurda. Então, eles estão querendo aprovar esse projeto 9248, que cria o depósito remunerado no Banco Central. Qual seria a justificativa? Diante dessa crise toda em que nós acabamos chegando, faltam recursos para investimentos, estamos privatizando todas essas empresas e vamos destinar mais de 100 bilhões todo ano para remunerar a sobra de caixa dos bancos? Por quê? Qual seria? O que aconteceria se o Banco Central não fizesse isso? Raciocinem comigo. O que aconteceria se esse dinheiro sobrasse e ficasse parado no caixa dos bancos? Os bancos iam querer ficar com esse dinheiro parado? Claro que não, né? O que eles iriam tentar fazer? Emprestar. Mas, para emprestar, o que eles teriam que fazer? Baixar os juros. Então, vocês estão vendo por que o juro de mercado é alto no Brasil? Por causa dessa política monetária do Banco Central. Então, nós estamos denunciando esse projeto 9248, que faz parte dessa política monetária que está travando o nosso país, que está garantindo lucros abusivos aos bancos. Em 2015, ano de crise, nós tivemos queda no PIB, queda na indústria, queda no comércio, desemprego recorde. O lucro dos bancos aumentou 20% em relação ao lucro de 2014. Como? Os bancos não são prestadores de serviço? Eles não produzem riqueza. De onde veio esse lucro?
lucraram em um ano 96 bilhões e fizeram uma provisão de 187 bilhões. Então, se não fosse essa provisão exagerada, o lucro seria quase 300 bilhões. Olha que loucura. O que justifica isso? Os mecanismos que, ao mesmo tempo, geram dívida pública para nós, para o Tesouro Nacional e para nós, porque nós é que pagamos, e, do outro lado, transfere renda para o setor bancário. Tá? E isso nós chamamos de sistema da dívida. Aquele endividamento público que a gente aprende nos livros, que o endividamento, o dinheiro entra, é aplicado em investimentos, isso é gota d'água. A maior parte do endividamento público são mecanismos financeiros que criam dívida pública, como esse 1.140 bilhões de dívida criada para remunerar a sobra de caixa dos bancos. Dívida criada para cobrir prejuízo de swap cambial. Isso não é dívida, isso é o que nós chamamos de sistema da dívida. Tá? Um grande mecanismo para transferir recursos para os bancos. Todos devem ter visto nos jornais, o lucro bruto do Itaú ano passado foi 67 bilhões de reais. Tá? O lucro bruto. O lucro líquido, 24 bilhões por aí. Né? Então, eu quero aproveitar o restinho do tempo para falar desse novo esquema fraudulento que está entrando aqui no Brasil, porque já enviamos artigos para vários jornais e não publicam. Então, nós temos que agradecer que existe uma TV Suprem para divulgar essa questão. É um mecanismo, a propaganda desse mecanismo é de que ele vai ajudar a arrecadação de créditos podres que existem em todos os entes federados, dentro da chamada dívida ativa. Dívida ativa é aquele crédito que União, Estados e municípios possuem, decorrente de tributos e outros créditos vencidos, não pagos dentro do prazo, são inscritos em dívida ativa. Dentro desses créditos, tem vários créditos de impossível arrecadação. Créditos devidos por empresas que já quebraram há décadas, já não têm patrimônio, etc. Então, quando fazem essa propaganda de que um mecanismo vai ajudar a recuperar esses créditos, olha que propaganda irresistível, só que é mentira. Créditos podres não entram nesse esquema. Olha o que acontece com esse esquema. Os contribuintes pagam os seus tributos à rede bancária. Da rede bancária, hoje, os recursos têm que ser enviados aos cofres públicos no dia seguinte, correto? Com esse esquema que está sendo criado, os recursos vão para uma conta vinculada no meio do caminho. E dessa conta vinculada, somente uma parte chega ao ente federado. A outra parte é desviada, ainda na rede bancária, a investidores privilegiados. Esse esquema gera dívida pública de forma disfarçada e o pagamento é feito por fora. Tem um vídeo que vocês podem acessar na apresentação. Em Belo Horizonte, onde já existe esse esquema, houve um prejuízo em apenas 3 anos, numa operação de 200 milhões, um prejuízo de 70 milhões. E olha que grave, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que está se colocando, inclusive, como candidato à presidência da República, quer criar esse esquema em âmbito federal. Tá? Tem vários folhetos explicativos, vídeo, que vocês vão poder acessar. Infelizmente, ele passou no Senado, nós estamos denunciando os traidores que aprovaram no Senado, porque foram avisados. Vocês podem participar de uma campanha que nós estamos de assinaturas no Havas, para que agora os deputados não aprovem o projeto de lei 459. Tá? E, para encerrar essa reflexão sobre a falta de ética no modelo econômico brasileiro, eu apresento esses dados aí. Olha, o Brasil não é qualquer país, é a 9ª economia mundial. Tá? Riquíssimo, sob todos os aspectos. Mas nós estamos no 79º lugar
no ranking do IDH, Índice de Desenvolvimento Humano medido pela ONU. Isso é uma vergonha para todos nós. Além de sermos a pior distribuição de renda, como eu falei no início, o penúltimo no ranking da educação, isso também não é um acaso, não é? É através da educação que nós podemos colocar em prática nossas potencialidades e etc. Não é? Então, é isso. Eu encerro, agradeço e fico à disposição depois para esclarecer, responder as perguntas. Muito grata. Agradecemos à professora Maria Lúcia Fattorelli pela sua exposição. A propósito, eu queria agradecer a presença dos alunos do curso de Direito do Instituto de Educação Superior de Brasília, do IESB, alunos do professor Eduardo Lemos, que estão aqui presentes. O próximo a fazer a exposição é o doutor Antônio Rodrigo Machado, que é o coordenador do GE de Política do Movimento 2022, o Brasil que Queremos, e na UABDF é presidente da Comissão de Legislação Anticorrupção e Compliance. Correto? Correto. O senhor terá 20 minutos para a exposição, por favor. Falar sobre um tema tão difícil como esse é um grande desafio. Até porque tratar sobre ética é tratar sobre comportamentos humanos, nossos princípios, nossas inquietudes, aquilo que pretende definir quem nós seremos na nossa vida. E mais difícil ainda é falar sobre ética dentro de uma perspectiva coletiva, porque nós estamos falando sobre um conjunto de pessoas das mais diferentes correntes ideológicas e acaba que nós estamos vivenciando um momento em que cada vez mais a nossa sociedade tem uma atitude imediatista, muito egocêntrica. Egocêntrica no sentido individual e negativo da coisa, como já diria Bauman, sempre primando princípios da eficiência direcionada aos interesses do mercado. Então, tratar sobre ética, ainda mais fazendo um debate sobre política, é um grande desafio. Nós vivenciamos uma crise de representação no nosso país bem latente, bem gritante, né? Todo mundo vai se lembrar que naquele domingo de discussão do impeachment, em que nós enxergamos, vivenciamos a face, os rostos dos nossos parlamentares, e a população brasileira se deparou, olhou na televisão e disse: esses são os nossos representantes? São essas pessoas que definem as leis, as regras, o futuro do país? E o mais estranho é que quem votou até nesses representantes, naquele instante, tomou um susto. E parece piada, mas foi estranhamente irônico e sarcástico vivenciar diversos exemplos de políticos que se manifestaram naquele instante pelo impeachment de uma presidente da República que naquele instante, naquele momento, naquele processo, não era acusada de um caso de corrupção. Deixemos isso bem claro, o objeto do impeachment não tinha como fundamento um ato de improbidade, um ato de corrupção, mas boa parte dos políticos ali se levantaram em seus discursos primando pela ética, falando, expressando a palavra ética. E alguns deles, semanas depois, foi descoberto que estavam envolvidos em grandes escândalos de corrupção. Me lembro de uma certa deputada que chegou do púlpito da tribuna exaltar o seu marido como sendo o baluarte da ética e da moral no nosso Brasil, e na semana subsequente o marido dela foi preso por conta de uma operação de combate à corrupção. Essas coisas parecem que são simples, mas, na verdade, quando a gente está falando de atos históricos, fatos históricos, de grande repercussão no nosso país, esse tipo de incoerência ele não fica circunscrito apenas ao nosso meio social, à nossa escola, aos nossos amigos, à nossa mesa de bar. Eles acabam influenciando toda a nossa sociedade. A demagogia, a hipocrisia dos discursos que tratam a ética de maneira solta, sem objetividade, sem dizer o que de fato representa a ética, é um discurso muito fácil.
Existe uma frase que é comumente dita, que me arrepia só de ouvir. Quando alguém começa o discurso falando sobre os ditos homens de bem. Quem são os homens de bem? Os homens de bem são os homens brancos, de classe média alta, que têm um emprego formal, que é hétero. Quem são esses homens de bem? Será que esse conceito, qual é a ética de você definir um modelo de quem é homem de bem e de quem é homem de mal? Porque, comumente, a expressão homens de bem, ela é empregada para definir um determinado setor da sociedade, que é o setor que tem acesso a direitos, que é o setor que não é classificado como os matáveis. São aquelas pessoas que, ao serem abordadas pela polícia, terão que ter a garantia de todos os direitos humanos. Mas o jovem negro que mora na periferia, ele, em regra, nesses discursos éticos vazios, eles não estão caracterizados como homens de bem. E aí eu quero tratar aqui com vocês daquilo que eu vou chamar de ética coletiva. O que é a ética coletiva? O que são os valores que podem nos prender a um esqueleto chamado humanização? Ou, para a gente ser ainda um pouco mais liberal, civilização. Nós acabamos de vivenciar um episódio no Brasil bem marcante, a morte de uma vereadora de uma das maiores cidades desse país. A Marielle, representante de uma parcela considerável da população carioca, da população brasileira, quiçá mundial, pelo fato de ser uma negra, oriunda da periferia, que avançou academicamente, era um intelectual de muito respeito, e ainda fez uma opção de ir para um mundo tão difícil quanto é o mundo da política. A morte da Marielle não significa apenas um atentado a uma representante do povo carioca. Significa um ataque, uma bala, um tiro ou alguns tiros em todos aqueles que viam algum tipo de representação nas suas ideias. Que sociedade é essa em que alguém compreende que tem o direito, pela discordância ou até mesmo pela raiva? Nós sentimos raiva. Quem aqui não sente raiva? Quem aqui não sente vontade de acabar com o outro em algum momento? É a nossa civilidade, a nossa civilização, a nossa humanidade que faz com que aquele desejo momentâneo de alguns segundos sejam apaziguados e dito: calma aí, nós temos muito mais do que apenas animais primitivos, chamemos assim. E até com os animais a gente precisa ter um pouco mais de cuidado, porque nós não vivenciamos tantas atrocidades quanto as praticadas pelos seres humanos. Então, nós vivenciamos uma crise ética com um leve tom de desestímulo à humanidade. Dentro desse aspecto, os meus comportamentos humanos, eles passam a definir aquilo que eu vou expressar, aquilo que eu vou exteriorizar. E no episódio da Marielle, nós percebemos que a nossa crise de instintos humanos está mais aguda do que nós imaginávamos. Pode parecer um exemplo bem pontual, mas o que nós estamos vivenciando entre os comportamentos, aliás, a partir dos comportamentos humanos, nesse espaço mundial tão gritantemente enorme chamado internet, é de nos questionarmos a cada dia sobre qual o nosso grau de civilização, de civilidade. Nós observamos aqui, no Distrito Federal, em que alguém, um dia depois da morte de um ser humano, escreveu nas suas redes sociais, um parlamentar, escreveu 5, 6 mentiras acerca daquela pessoa que morreu. Esqueçamos as questões de diferenças ideológicas. Foi alguém que morreu. Lembremos de uma vida simples, usual, do interior. Quem aqui já foi do interior? Quando alguém morre, você nem tinha convivência com aquela pessoa, você ia até a casa, no velório, prestar solidariedade. Se um vizinho seu morre, ainda que você não o conheça, você sente aquilo, você sente aquela dor.
a morte, independente das questões ideológicas, filosóficas, religiosas, ainda é algo que nos unifica em termos de solidariedade. Normalmente ninguém sente prazer com a morte de outra pessoa, principalmente quem você não conhece. Mas o nosso nível de barbaridade, de brutalidade está tão grande que pessoas ao redor de todos nós aqui, de uma maneira direta ou indireta, comemoraram a morte da Marielle. Ponderaram a morte da Marielle. Tá, tudo bem, ela morreu, mas esse mais acaba sendo um grande problema. Porque tem uma história em que duas pessoas estavam num safari, estavam no meio de uma floresta em que tinha um leão. E, de repente, chega o leão, os dois se deparam com aquele medo, aquela coisa, e começam a correr. Um dos dois, que estava com uma mochila, para colocar o seu par de tênis de corrida. E o outro gritando, bicho, esquece isso. Vamos correr, o leão está vindo, você acha que você vai correr mais do que o leão? Ele diz, não, eu não preciso correr mais do que o leão, só preciso correr mais do que você. A gente está vivendo um nível de competição ideológica que não basta apenas discordar. Esqueçamos as questões partidárias. Ontem, uma caravana em que um ex-presidente da República, esqueçam o nome dele, esqueçam o partido dele, estava percorrendo estados do nosso país. E 2 ônibus foram atacados com tiros. E eu vejo os veículos de comunicação falando sobre o assunto de maneira pontual, mas a gente está falando de uma caravana de um presidente da República. Seja ele FHC, seja ele Fernando Collor, seja ele quem quer que seja. Isso é grave. Não precisa votar no Lula, não precisa gostar do Lula, não precisa reconhecer nada acerca da vida do Lula. Esqueçamos isso. O que eu estou falando é o fato. Um ônibus em que poderia estar um ex-presidente da República fazendo uma caravana política foi atacado com tiros. Da mesma forma que o pau que bate em Chico também pode bater em Francisco, quando alguém começa a dar um tiro de lá, pode vir um tiro de cá. E a gente vai terminar em quê? Em guerra civil? Os de camisa vermelha contra os de camisa da CBF? Se a gente não começa a perceber que nós estamos fazendo ponderações éticas muito firmes no debate político, e aí eu conclamo, eu chamo sempre a união em prol dos direitos civis. Voltemos a resgatar os valores. Vejam como nós estamos, e falar isso na frente de uma pessoa que dedicou a vida dela toda, praticamente, a debater o papel do direito junto aos o papel do jurista junto aos direitos sociais, como o professor Zé Geraldo. E eu vou dizer, professor, hoje, eu só queria que a gente começasse a resgatar os valores da Revolução Francesa, de tão recuado que a gente está. A gente está avançando cada vez mais para uma flexibilização dessa ética humana, de valores que podem nos unificar, que eu estou querendo voltar lá atrás. Não estou nem pensando num estado mais avançado. Eu não estou nem falando sobre igualdade de condições econômicas. Eu estou falando de direitos civis. Vejamos, vou dar um exemplo para vocês. Hoje, boa pauta da atuação política brasileira perpassa o Poder Judiciário. Eu vou dialogar um pouco mais com os estudantes de direito que aqui estão. Você não ouve nenhum noticiário político hoje, no Brasil, em que você não tenha a palavra de um ministro, que não tenha uma notícia sobre um julgamento no STF, no STJ, ou nas varas federais, fazendo com que atores do Estado tomem um nível de protagonismo, aliás, servidores do Estado, agentes de carreiras específicas do Estado, tenham hoje um nível de protagonismo político exageradamente grande, forte. Você verifica pessoas que se utilizam da sua ética individual, do seu código de ética individual,
exercendo um papel político através do Poder Judiciário de forma muito explícita. Quando nós discutimos ética, ou, sem fazer nenhum aprofundamento da diferenciação filosófica, quando nós discutimos conceitos como moralidade, nós acabamos entrando também naquilo que se identifica como sendo o código de ética privado de cada um. E aí entra a moralidade pessoal, da moralidade administrativa, daquilo que nós compreendemos como sendo algo tipificado para acusar alguém. E verificamos que esse papel de protagonista do Poder Judiciário, cada vez mais latente, tem servido a interesses também ideológicos. Hoje nós temos uma ideologia punitivista que vem crescendo cada vez mais em nosso país. Por exemplo, muito embora, tenho certeza aqui que 80%, talvez 90%, talvez 99% da plateia, quando ouve a expressão de execução da pena em segunda instância, todo mundo aqui fique feliz, ou boa parte das pessoas fiquem muito felizes, a literalidade do texto da Constituição é muito clara na exigência do trânsito em julgado para a execução da pena. Mas você poderia dizer assim, mas Rodrigo, precisamos avançar, é uma espécie de ativismo jurídico frente à nossa Constituição. Nós sempre lutamos por um ativismo jurídico que pudesse aprofundar direitos sociais, garantias fundamentais. Ativismo jurídico para recrudescimento de direito penal, para recrudescimento do direito do jus puniendi do Estado, para piorar a situação do sistema criminal, porque hoje isso está sendo utilizado para as operações midiáticas. Porque ninguém imagine que houve uma alteração drástica nos delitos econômicos, nos delitos de corrupção. O sistema criminal brasileiro tem como seu principal cliente o negro, o pobre e os desvalidos em geral. Esse é o cliente do sistema criminal brasileiro. Não são esses políticos que estão aí na maior operação de todos os tempos da última semana. Esse clima punitivista em torno desse tipo de crime, ele tende a arrefecer a partir dos interesses do mercado. Mas o principal cliente do sistema criminal vai continuar tendo o seu lugar ao sol dentro dos presídios. Então, esse ativismo jurídico para recrudescimento do direito penal tem endereço certo. Não nos enganemos. Ao fim e ao cabo, não serão os detentores de grande poder econômico, os detentores de visibilidade política, que vão receber as consequências dessa burla à literalidade do texto constitucional. Para concluir, eu queria apenas trazer uma preocupação que eu tenho em relação ao nosso sistema democrático. Nós estamos no ano de eleição e eu gostaria de ressaltar, por fim, aqui, duas questões que eu acho muito relevantes. A primeira delas é que nós estamos vivenciando um momento de descrédito total na política. E esse é um fenômeno muito preocupante, porque quando você não acredita na política, você abre espaço para alguns dizeres totalitários. O cheiro do autoritarismo está impregnado em nossa cidade e em nosso país. A Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, trouxe hoje um comentário de que um ministro próximo ao presidente da República diz que não acredita que nós teremos eleições no final do ano. Se isso é verdade, se é apenas uma informação, o mais importante é, nós não podemos acreditar nisso e nós precisamos nos preocupar com esse tipo de pensamento. A segunda coisa é, diante desse cenário de descrédito total, alguns fenômenos podem acontecer. E eu acho que a crescente ampliação da participação dos grupos religiosos na política tende a ficar ainda mais caracterizada. Me assusta muito quando interesses privados são confundidos com interesses
públicos. Nós vivemos um Estado que, constitucionalmente, ele é laico. Não existe nada mais privado na vida de alguém do que a religião. Cada um que aqui está presente tem o seu código de ética individual. A religião é aquilo que nos é importante, são os nossos valores, é a nossa filosofia, é a nossa forma de ver o mundo. A única coisa ruim é quando a gente tenta impor a nossa forma individual, que instiga, que influencia os nossos comportamentos humanos, impor isso ao Estado, impor isso ao direito. A separação entre religião, o direito de exercer uma religião, seja a Umbanda, seja o Candomblé, seja o Espiritismo, seja o catolicismo, os evangélicos, seja o direito de ser ateu também, é uma das principais garantias fundamentais que nós temos hoje no nosso Estado democrático de direito, ainda que com suas ponderações. Em 2018, nós poderemos ter a maior bancada religiosa que nós já tivemos nesse país. E isso acaba tendo um efeito negativo, porque há uma mistura de valores privados, e toda religião é privada. Religião não é algo ruim, religião é algo muito bom, mas é algo privado. A forma de organização coletiva que nós temos no nosso país são os partidos políticos, com todos os problemas que nós temos as organizações partidárias. Mas cada religião é uma instituição privada. Sem querer fazer nada desrespeitoso, mas alguém imagina que nós poderíamos classificar um determinado mandato como sendo um mandato de uma empresa, de uma marca de roupas, de uma marca de um determinado produto? Ninguém imagina. Olha, vai conversar com o deputado X ali, que é o deputado daquela empresa de bebidas. A empresa é uma instituição privada, mas nós nos acostumamos a verificar representantes religiosos alçados a cargos de representação política de maneira institucionalizada, inclusive com seus nomes na porta dos gabinetes. Então, por fim, ao discutir ética na política, ao discutir códigos de éticas privados, eu gostaria de ressaltar que somente o Estado laico salva. Somente o Estado laico salva, e a gente, em 2018, nós precisamos, ao debater ética na política, ter esse tema da participação das organizações religiosas como um tema central de preocupação da privatização da nossa República. Essas eram as palavras que eu queria trazer aqui para vocês e agradeço a atenção. Muito obrigado. Eu passo agora a palavra ao professor José Geraldo Souza Júnior, também por 20 minutos, para fazer sua exposição sobre o tema da ética no direito, né? Uma reflexão sobre a ética no campo jurídico, por favor. Então, eu acho que uma primeira questão aí, a partir desse diálogo entre nós, nas nossas comissões, é trazer a ética para a gente figurar a reflexão sobre o sentido dessas duas situações muito basilares na vida social, né? A discussão sobre a política no sentido de discernir a legitimidade da formação dos poderes que se estrutura na sociedade, e a discussão sobre a legitimidade das formas de distribuição daquilo que se acumula enquanto apropriação dos excedentes sociais, sobras bancárias, se a gente quiser aqui, né? Ou propriedade privada, se a gente recuar ali ao Gênesis. Aqui agora, por conta de lei de mordaça, de ministro que quer entrar na universidade para discutir se é golpe ou se não é, eu não cito mais Capital, eu cito a Bíblia, tá certo? Então, vou lá no Gênesis para ver com José, lá, quando o autor bíblico diz que, pela primeira vez, alguém manda acumular excedente, que até ali, se a gente olhar todos os relatos, era sempre destruído, não é isso? Ou em holocausto, ou em festança, bacanal, orgia, não é isso? No sentido bom do termo, bacanal, culto a Baco, orgia a Orfeu, não é isso?
Não é essa gandaia daí de hoje, né, que bacanal é celebração, não é isso? Abaco, né? Mas festa, gastar, consumir o excedente, ou doar, fazer a dádiva, o dom. Vocês estudam lá que a primeira instituição do social na antiguidade é o dom, é a dádiva, é o presentear, é gastar o excedente. Isso tudo era feito, e às vezes até com cerimônias, os holocaustos, né? Fazer celebração a Deus. Até Abraão estava, à falta de uma ovelha, quase imolando Isaac ali, quase te imolando lá. Mas a gente vai ver lá no José, que mandou arrecadar o excedente para trabalhar a praga, que a senhora falou aí, para trabalhar a peste, não é isso? E aí o autor bíblico diz claramente, quando ele descreve as etapas dessa experiência, então, todas as terras do Egito se tornaram terras do faraó, e todos os egípcios se tornaram escravos do faraó. Quer dizer, o modo de produção se reconfigurando, a propriedade comunal acessível a todos por igual, porque todos produziam equivalentemente, com ligeira distinção entre o trabalho de sexo, o trabalho de homem, o trabalho de mulher, passando a ser apropriada privadamente, né? Não é uma coisa da ciência ou da natureza, é uma circunstância da lógica de apropriação. E aí se constrói os fundamentos que vão dar base a esses aspectos, né? Então, eu queria aqui, para os estudantes, lembrar lá atrás, vocês estudaram em Introdução ao Direito, né, aquelas formulações de Emile Durkheim, né, falando sobre divisão do trabalho social e sobre solidariedade social, né? Lá, quando ele fala da solidariedade, importante para distinguir o que você coordena para construir a comutatividade, né, os contratos, ou quando você sanciona para definir as injúrias, né, as sanções, né, orgânicas, difusas, né, ele vai dizer claramente que a solidariedade social é visível enquanto dimensão pelo direito. Então, o direito é a dimensão visível da solidariedade social. Se é assim, quer dizer, inserir nessa discussão sobre a economia e a política a justiça enquanto forma de equidade na articulação de poder e na distribuição da riqueza social, é inserir como fundamento do direito a ética. Mas que ética? Essa que aqui Rodrigo lembrou, que é a que é coletivamente construída, que é mediada pelas instituições que a gente formula. Como o filósofo Hegel disse claramente, né, que no campo das nossas vivências individualizadas ou propriamente inscritas nas nossas dimensões mais restritas, de caráter, inclusive, de vicinal ou de comunidade, o jurídico se configura como mores, na sua forma básica de costumes que fazem parte daquelas coletividades localizadas. Mas ele só se distingue disso e se projeta como instituição quando ele se transforma em ethos. Ou seja, quando ele é a base objetiva dos sistemas de eticidade, que dão base às instituições que nos transformam, pela nossa condição de pensarmos enquanto coletividade, solidariedade, e não mais enquanto indivíduos, sujeitos que vivem as suas pulsões, os seus desejos, as suas vocações, que são, como você disse, aquela vontade que a gente tem momentaneamente ali de matar alguém, né, ou de tomar o que a gente quer, porque nos dá prazer, nos faz sentir, Freud diria, o gozo, né? Mas
Com relação a sentir o gozo, ele diz que isso gera mal-estar na civilização, né? Então, é preciso construir essa passagem do mores para o ethos, dos sistemas de moralidade, que não quer dizer que sejam maus em si, mas quer dizer que são localizados, são circunscritos, são condicionados pelas formas muito específicas a partir das quais certos grupos se organizam e que, quando entram em contato, tem que ponderar essa relação para que ela tenha uma dimensão mais extensiva e seja compartilhável num campo mais projetivo, mais expandido, né? Então, o Hegel dizia assim, as instituições que fazem essa mediação e que objetivam os sistemas de moralidade para se constituírem sistemas de eticidade, historicamente foram, ao tempo dele, século XVIII, virando para o XIX, a família, a sociedade civil, o Estado. Houve um tempo que a política estava inscrita no doméstico, não é isso? Até mesmo quando o Império Romano se instala com aquele poder todo, o núcleo político do Império Romano era doméstico, eram os patriarcas. A adoção, Nerva adota Trajano para que Trajano seja imperador, Trajano adota Antonino para que Antonino seja imperador, Antonino adota Adriano para que Adriano seja imperador, Adriano adota Marco Aurélio, né? A gente viu o filme agora com o Russell Crowe, o Marco Aurélio queria adotar o general Maximus, né? Aí o filho dele mata ele lá, porque queria recuperar para o sangue aquilo que era, no caso romano, uma condição institucional da família, né? Que era tão forte que até os deuses eram deuses lares, deuses domésticos, né? Então, essa dimensão da sociedade civil que é pré-estatal, não tem Estado. O Estado é do século XIX, gente. O Estado é uma criação histórica, política, uma forma de organizar a apropriação que culmina na sua configuração com a qual a gente estuda aí as teorias do Estado, lá no século XIX, quando os feudos alemães germânicos se unificam no Estado Nacional alemão, quando os condados dos dois reinos italianos se unificam no reinado italiano na segunda metade do século XIX, para representar-se enquanto poder político racional, weberiano, no século XIX. Até ali era a sociedade civil, com as suas forças constitutivas da regulação do social. As corporações, os ofícios, a igreja, notadamente a Igreja Católica, e estamos falando de Europa, né? Porque não estamos falando de mundo, né? Então, essa passagem da moralidade para a eticidade, né, que vai inscrever a condição de a materialização do direito nessa formulação, né? O direito, então, não como aquilo que expresse as corporações, que se apropriem, inclusive, do sistema legislativo, que se apropriem, inclusive, do sistema judicial, né? Que ainda estão presos lá naquelas condições das subjetividades corporativas. Por exemplo, quando o Conselho Nacional de Justiça se instalou, qual foi a primeira grande política que ele elaborou para enfrentar os males do judiciário? Foi o problema da justiça? Não, foi o problema do nepotismo, não é isso? O problema do nepotismo, nepos, o sobrinho em latim, né, que caracteriza isso que, na nossa experiência histórica, é a cultura dos favores, porque nunca realizamos plenamente a cultura dos direitos. Sempre trabalhamos no plano da moralidade. E a moralidade é circunstancial, é ligada a esse seguinte. Por isso que a gente fala de moral burguesa, a gente fala de moral de classe, a gente fala de moral cristã, não é isso? E, com isso, não explica os fenômenos. Estava pensando, você dizendo aí, as reformas e a apropriação do aparato constitucional para traduzir esse movimento de reposicionamento dos sistemas que se organizam na estrutura econômica
para favorecer uma drenagem da riqueza social, não é isso? Aí ela dizia, como é difícil mudar a Constituição. Não é, eles mudaram o Padre Nosso. Eles mudaram o Padre Nosso. Quando a gente lá atrás lia e rezava a oração que o Cristo nos ensinou, né, a gente ia lá no Evangelho, pegava Mateus, e ele havia descrito como essa oração seria lida, seria feita, né? Então, estava lá, perdoai as nossas dívidas. Porque era o jubileu, era a tradição ética do sistema antigo, em que, de tempos em tempos, as dívidas eram perdoadas e os escravos eram libertos. Com o capitalismo, sobreviver a uma oração como essa, nem pensar. Aí, como é que a gente reza hoje? Não, é ofensas. Mas você acha que isso foi semântico? Isso foi um acordo entre o rei Jaime e o Vaticano. Não inventei isso. Hugo Asma escreve essa expressão, está publicada aqui na UNB, na revista Humanidades. A escravidão moderna, a dívida. A dívida. A dívida. Então, ou se liberta da dívida, ou não se emancipa o humano. Ora, mudar o Padre Nosso, Constituição, ó, mais fácil. Constituição é mais fácil. Então, eu queria dizer que, num debate como esse, a gente precisa discernir a partir das ilusões ideologizantes que estão presentes até nas estruturas universitárias, de conhecimento. E você reivindicou que a economia se defrontasse com isso, do direito e da ciência política, não é isso? A teoria geral do Estado é a teoria geral do Estado descrito lá no século XIX, por isso que foi uma disciplina criada na Alemanha e na Itália, para descrever o que fizeram, não para problematizar o que no social são novas institucionalidades em percurso, novos sujeitos em processo, novas capacidades instituintes na atuação, que aí repõe a dimensão da ética como a forma de ler no social essa perspectiva realizadora do humano, da dignidade das aquisições e da legitimidade do poder político. E do jurídico, né? Era isso que eu queria colocar aqui, na expectativa, né, de que a gente se dê conta que a ética é uma exigência que nos envolve a todos, na medida em que, enquanto estrutura objetiva de configurar a legitimidade de valores, é a base legitimadora do social naquilo que ele é mais propriamente designado. Como a gente articula o poder político, e é por isso que a gente pode distinguir golpe de processos legítimos de legitimação de poder, não é isso? Por exemplo, do ponto de vista de valor, a gente aprendeu que o que legitima o poder político na representação é o voto, né? Então, para tirar alguém, tem que votar, né? Ou, para manter alguém, não pode dar golpe e suprimir a eleição de 2018, não é isso? Tem que disputar. E aí tem que ter projeto. E, para isso, precisa discutir o fundamento legitimador de seus programas. A ética é essa condição avalizadora. Mas ela não é uma coisa da nossa cabeça, porque na nossa cabeça está o nosso compromisso moral de classe, de religião, de corporação, né? Está quando a gente entende que o sistema ético é algo objetivo, que pode ser aferido, estudado, pode ser conferido na sua sustentabilidade formuladora, né? Então, obrigado.